Olá, olá ciclistas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Tiago Torres, sou criador do Segredo do Ciclismo e hoje vamos falar especificamente sobre a prova que decorreu neste domingo do Campeonato do Mundo de Ciclismo de Estrada. Então, vem connosco. Bom, esta é uma prova que é uma prova especial, diferente de todas as outras que existem. E porquê que eu digo isso? Primeiro porque tem logo à cabeça uma grande diferença perante as outras corridas. É que é uma prova feita por seleções. E ao ser uma prova feita por seleções, estamos a juntar numa mesma equipa ciclistas que durante o ano são adversários, não é? E portanto, há aqui um fator muito peculiar, que é o entrosamento entre esses mesmos ciclistas. Eles não estão habituados a trabalhar juntos, na maioria das situações são adversários e muitas vezes as seleções que são feitas para essa prova selecionam ciclistas muito equiparados e ciclistas que são muito fortes, ciclistas que tanto um como o outro poderia facilmente ser o líder da equipe. E neste sentido nós já temos à partida uma corrida muito mais aberta, muito mais interessante, porque embora cada um tenha instruções específicas para desenvolver a tática durante a corrida, a verdade é que há sempre ali uma pontinha de, sei lá, palavra certa, talvez uma pontinha de egoísmo, uma pontinha de egocentrismo, em que lhe diz assim, epá, poderias ter uma oportunidade de ser campeão do mundo, não é? E todos eles têm, no fundo, essa vontade intrínseca de um dia vir a ser campeões do mundo. Então acho que essa é a primeira grande diferença perante uma outra prova. Depois, uma das outras situações é que nem todas as seleções correm com o mesmo número de atletas, não é? E isso também é uma grande desvantagem, principalmente para aquelas seleções que têm menos atletas e, ao mesmo tempo, as que têm muitos atletas, normalmente têm atletas que quase que os 6 convocados poderiam ser líderes da própria equipa, não é? Então há aqui uma série de situações que dão uma grande imprevisibilidade e grande espetáculo a este tipo de provas. E no fundo é isso que acontece quase todos os anos. É sempre uma prova muito mais imprevisível. Depois temos outra questão que também é muito importante, que é o facto de ser disputada em circuito, ou pelo menos parcialmente em circuito, como foi o caso desta prova em particular. E quando temos uma prova em circuito, temos uma questão muito importante, que é, numa prova por etapas normal, o que acontece quando os ciclistas começam a ficar para trás? Eles juntam-se em grupos grandes, formam o chamado grupeto, não é? E juntam-se 40, 50 ciclistas que vêm atrasados e que chegam à meta com 40 minutos, 30 minutos de atraso perante o grupo da frente. Isso acontece frequentemente, seja em grandes voltas, seja em pequenas voltas. Mas isso já não acontece com tanta frequência nas provas de um dia. Porquê? Porque em provas de um dia o próprio ciclista pensa, eu não estou aqui a fazer nada porque amanhã não vou correr, não tenho que alinhar no dia seguinte, então vou desistir, né? E isso acontece muito numa prova como esta. Há mais ciclistas que desligam da corrida assim que descolam do pelotão. E também o facto de ser em circuito também não permite que eles possam andar muito tempo atrasados, porque ao ser dobrados são obrigados a encostar e portanto não podem continuar no percurso quando são dobrados pela cabeça da corrida. Portanto, tudo isto envolve uma certa imprevisibilidade a esta corrida como nenhuma outra. A isto nós temos que somar a questão da quilometragem. Normalmente esta é uma das provas mais longas do ano, a par do Milano-San Remo, que provavelmente deve ser a maior, a seguir o Paris-Roubaix e depois os campeonatos do mundo. E este ano em particular, com as condições climatéricas muito más, muita chuva, muito frio, isso dificulta ainda mais o trabalho dos ciclistas e, portanto, de um pelotão de mais de 200 ciclistas, acabaram por terminar 40 e tal. Portanto, foi 160 ciclistas acabaram por abandonar esta prova. Isso significa que esta prova é a prova provavelmente mais dura do ano, ou uma das mais duras do ano. E, portanto, aquilo que aconteceu na corrida de hoje é uma coisa que acontece relativamente com alguma frequência em campeonatos do mundo,
em que um ciclista outsider, que à partida ninguém daria como favorito à vitória, acaba por vencer. Normalmente, quais são os momentos mais importantes para que essa possibilidade possa ocorrer? A maioria das situações onde ocorre a vitória de um ciclista, digamos, outsider, não é? O que à partida não é considerado um favorito, é quando o grupo principal começa a ficar com poucos elementos de cada equipa. E, neste caso, quando há poucos elementos de cada equipa, há poucos ciclistas dispostos a pôr a cabeça ao vento para trabalharem para os seus colegas da seleção. Porquê? Porque, como eu já falei no início do vídeo, uma vez que isto é uma prova por seleções, todos os ciclistas da mesma seleção, por exemplo, a seleção da Bélgica, quase os 6 ciclistas poderiam ser vencedores, exceto 1 ou 2 ciclistas. De resto, os outros, Timo Wellens, Philippe Gilbert, o próprio Evenepoel, Avramat, qualquer um podia vencer aquela corrida. Então, acaba sempre por haver uma certa dificuldade em pôr a cabeça ao vento e trabalhar para um colega, a não ser que esse seja também o meu colega de equipa. Há sempre ali um certo resguardar-se. Então isso acaba por beneficiar muitas vezes as fugas que têm alguma audácia, porque precisamente por esse motivo, porque quando começa a haver desentendimentos lá atrás, ninguém quer puxar. Quando ainda há alguns sprinters ou alguns ciclistas com um bom ponto final no grupo, há seleções que não querem colocar gente na frente, e aquelas que até podem colocar gente na frente, ambos os ciclistas estão ali a tentar a sua sorte e então tentam-se resguardar um pouco. E o que acontece é que na fuga basta os ciclistas se revezarem com uma certa regularidade. O facto de estarem sempre num ritmo constante, sem arranques e paragens, isso beneficia normalmente a fuga. E, portanto, foi isso que aconteceu a partir do momento em que o pelotão começou a ficar muito curto. As grandes seleções começaram a ficar desfalcadas, com muito poucos elementos, e então acabaram por não se unir e perdeu-se uma oportunidade de conseguir apanhar a fuga. Acho que o que poderia eventualmente ter corrido de forma diferente seria se, na altura em que saiu do pelotão o Van der Poel e o Mathieu Trentin, poderia eventualmente ter saído alguém da Bélgica ou da França, e acho que a coisa aí poderia ter sido diferente e a prova podia ter chegado eventualmente um grupo maior ou haver algum ataque nos últimos quilómetros. Assim não aconteceu. Talvez se calhar a França, o Alaphilippe se calhar não estava assim com tantas pernas como isso. A equipa belga também já tinha trabalhado durante algum tempo, já tinha perdido o Gilbert, o Evenepoel, estava um pouco mais desfalcado e pronto, acabou por beneficiar os ciclistas da fuga e acho que, a meu ver, foi um bom espetáculo. Uma nota final que, a meu ver, parece-me interessante falar sobre o Mathieu Van der Poel. Porquê? Porque é um ciclista que era dado como favorito à partida. Eu próprio também tinha algumas expectativas para ver o que é que ele poderia fazer. Esse ciclista tem sido uma revelação, não é? Obviamente que ele já no ciclocross dominava as competições, mas agora aqui também, desde que veio para a estrada, também tem tido resultados muito importantes. E uma coisa que eu acho que é importante é olharmos para o exemplo dele e perceber que muitas vezes nós precisamos de ir ao nosso limite para entender onde é que está esse mesmo limite, não é? E eu acho que no caso dele, provavelmente ele ainda não teria feito uma prova naquelas condições com tanta quilometragem, e o facto de se calhar ter feito talvez poucas provas de estrada ainda o tenham tirado alguma da experiência que ele precisaria ter. Talvez se ele não se expusesse tanto, nota-se que ele ainda vai e quer ser ele a puxar, e na fuga é ele que puxa mais tempo, e vai com dificuldade, mas continua a puxar. Então são certas coisas que revelam ainda alguma inexperiência, ou talvez excesso de confiança, não sei qual das duas poderia ser, mas isso não significa que ele é um mau corredor, e não é por nesta corrida ter apanhado um empenho que não poderá vir a vencer um campeonato do mundo, porque é um ciclista muito talentoso e pode eventualmente ainda vir a ganhar campeonatos do mundo, ainda tem muito pela frente, e portanto é bom também às vezes esses ciclistas levarem uma marretada para entenderem o que é que podem trabalhar e se calhar começar a focar-se mais em alguma coisa, porque eu também acho que quando chegamos a um certo nível de competitividade,
temos que nos começar a focar, não é? E acho que isso também não acaba por não o beneficiar, o facto de ele querer o ciclocross, querer o mountain bike, querer a estrada, no fundo ele quer tudo e acaba por, de certa forma, pagar um pouco essa fatura. Acho que isso também o prejudica. E depois, a meu ver, também outra coisa no qual ele é muito bom é realmente em esforços curtos e potentes e muito intensos, mas neste caso é uma prova de endurance, é uma prova puramente aeróbia e, portanto, aqueles ciclistas que estão habituados a provas muito curtas, a provas de grande intensidade, mas que não têm ainda acumulados muitos quilómetros, acabam se calhar por ter algumas dificuldades ou pagar um pouco essa fatura. Acho que foi isso que aconteceu com ele. Acho que o que lhe realmente falta é um pouquinho mais de foco, fazer algumas escolhas, se calhar ter que abdicar de alguma coisa, e porque eu tenho a certeza de se ele se focar, seja qual for a disciplina que ele se focar, seja mountain bike, seja o ciclocross. O ciclocross penso que terá tendência agora para fazer menos, e, portanto, ou se focará, a meu ver, na estrada ou no mountain bike. Acho que serão os passos que ele irá dar, mas isso depende sempre dele. Acho que ele precisa realmente de se focar, porque se ele realmente quer um dia, como já comentou, quer vencer uma grande volta, acho que tem que se começar a focar mais na estrada e começar a ver os ciclistas do World Tour a correr e começar a experienciar provas de estrada de mais longa duração. Uma nota final apenas para o vencedor da corrida, o Mads Pedersen, que é um ciclista que não se pode dar muito espaço. Já há um ano atrás tinha feito segundo lugar na Volta a Flandres, quando venceu o Niki Terpstra. É um ciclista que já tinha andado em fuga e quando o Niki Terpstra ataca, ele consegue engatar na roda dele e ainda vai bastante tempo junto com o Niki Terpstra, e penso que acaba por descolar da roda dele nos últimos quilómetros e acaba por ainda fazer segundo lugar. Portanto, é um ciclista que tem experiência já em clássicas e, embora seja muito novo, acho que tem um grande potencial e, obviamente, daqui para a frente estou curioso para ver o que é que pode sair desse jovem dinamarquês. Dinamarca é essa que tem sido um país cada vez mais em crescendo, um país que está a evoluir muito no ciclismo, e estes países nórdicos têm uma forma de programar as suas corridas muito interessante, e eu acho que é um caminho a seguir um pouco esses exemplos desses países nórdicos, porque temos muito a aprender com eles, com a forma como eles lidam com as questões do desporto. Espero que tenham gostado. Não prometo fazer muitos comentários sobre provas de ciclismo, porque nem sempre consigo acompanhar todas as provas. Para mim, às vezes, é impossível, porque tenho as nossas corridas da nossa equipa e outros compromissos pessoais. Então, nem sempre é possível acompanhar todas as provas, mas se eu puder, tentarei fazer sempre alguma coisa para poder comentar as provas de uma forma geral, ok? Então é isso, um grande abraço e tchau, tchau!